Oi, o Terra Incógnita volta hoje com uma edição especialíssima sobre os Hugo Awards 2020. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, checa o link aqui embaixo, que eu vou passar para vocês, da Tor.com, sobre o Prêmio Hugo e todos os candidatos, finalistas e vencedores dessa edição, que foi ontem de noite, ontem lá para as 11 da noite, eu fiquei assistindo pela internet, a primeira Worldcon virtual da história. É a de número 78. Vejam bem, acontece desde 1938, 39 mais ou menos, e foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial, e desde então ela acontece em caráter ininterrupto. Os Hugo Awards já premiaram todos os grandes escritores de ficção científica que vocês no Brasil conhecem. Asimov, Clarke, William Gibson, né? Ann Leckie, mais recentemente, N.K. Jemisin. Então a gente pode dizer que os Hugo Awards são prêmios globais de ficção científica e prêmios extremamente diversos. Podemos? Eis a questão. Os Hugo Awards sempre foram um prêmio dedicado ao melhor da ficção científica e da fantasia, tanto que também, né, Harry Potter foi premiado também, né? Então você tem uma coisa que alterna ficção científica e fantasia, e a votação é do público. Mas não é qualquer público. São as pessoas que se inscrevem para a Worldcon, para a Convenção Mundial de Ficção Científica, que cada ano acontece numa cidade diferente no mundo. A maior parte das vezes elas acontecem nos Estados Unidos. Mas desde a década de 70 começaram a acontecer alternadamente, geralmente na Europa e na Oceania às vezes. No retraso de 2017, se eu não me engano, ou 2018, foi na Finlândia. E este ano foi na Nova Zelândia, que aliás é o único país do mundo até onde se sabe que não tem mais casos de Covid, está tudo tranquilo. Só que, mesmo assim, as pessoas não podiam ir para lá, né? Principalmente nos Estados Unidos e Brasil. Então, essa convenção teve o caráter de ser a primeira convenção virtual do mundo. O que é interessante se tratando de dois aspectos. Se tratando de que isso é até um recurso bastante ficção científica, e também de que é um recurso, gente, que permite, pela primeira vez na história, que as pessoas possam estar ali realmente de qualquer parte do mundo. Até então, só a cerimônia de entrega do Hugo era feita assim. Já tem anos, que uns 10 anos, um pouco menos que isso, que a cerimônia do Hugo começou a ser aberta para todo mundo. Então, mesmo os anos que eu não pude ir, eu só fui duas Worldcon na minha vida, fui, desculpem, uma em 1995 e a outra em 2014, ambas no Reino Unido, uma na Escócia e outra em Londres. E esse ano eu estava pensando em ir, mas pensando muito de leve. Quando se falou do Covid, começou a se dizer que a coisa ia fechar, eu nem comprei meu membership. E aí é o seguinte, você tem dois memberships. O membership mesmo de você ir, né? E o supporting. O supporting geralmente costuma ser por volta de $50, mas te dá direito a votar no Hugo. Isso que é interessante. Então vamos lá. Estou falando tudo isso por quê? Porque na votação nós tivemos dois tipos de votação, tá? Eles, na verdade, assim, três tipos de premiação são conferidas na noite do Prêmio Hugo. A primeira é o Hugo Award, propriamente dito. Eu não vou ler a lista para vocês, mas eu vou falar umas coisas aqui daqui a pouco. E você tem o antigo John W. Campbell Award, que é para escritores novos, escritores iniciantes. Os escritores podem concorrer durante 2 anos, depois eles param de concorrer, porque já não são mais considerados novatos. E o Retro Hugo. O Retro Hugo foi uma ideia que surgiu há uns anos atrás para justamente homenagear os Hugo, que entre 39, se eu não me engano, até 1952, não houve premiação de Hugo. O Hugo não existia. O Hugo passou a ser dado em 1953, se eu não estou enganado. Datas depois vocês podem conferir, vou tentar colocar link para o site do Hugo Awards também aqui, se eu lembrar. E aí você tem o seguinte, você tem o quê? Que essa premiação é dada por essas pessoas que votam, mas assim, você pegar os membership e os supporting, em 2014 eu acho que deu algo em torno de 10 mil pessoas, que é uma coisa incrível para um fandom de ficção científica e fantasia, né? É incrível no sentido de pessoas que vão lá e participam. O Harry Potter vendeu muito mais, né, que isso no mundo inteiro. Mas aí é uma outra pegada, é uma outra questão que envolve realmente fãs, participantes dessa estrutura que a gente chama de fandom, né? Que são escritores, são editores, são publicistas, jornalistas envolvidos aí, críticos, scholars, acadêmicos, né? Então nós temos muita gente boa, temos muitos acadêmicos, alguns que escrevem ficção também, outros que não escrevem ficção. Você tem a Farah Mendlesohn,
que acabou de escrever uma biografia incrível do Robert Heinlein, eu sugiro que vocês comprem. A do Adam Roberts, que escreve muita ficção científica boa, de qualidade, e também escreve biografias e ensaios sobre ficção científica. No Brasil tem publicado uma história da ficção científica por ele. E acabou de sair também, alguns meses atrás, o livro A Biografia do H.G. Wells, que eu também recomendo muito, viu? Porque o Wells é um autor, né, que até hoje é muito consagrado, principalmente aqui no Brasil. E não vamos chegar nessa questão aí. Os retrougos já começaram um estranhamento anteontem, estou falando aqui do dia 2, não, dia 1º de agosto, é que lá nos Novos Anos já é dia 2. Lá a votação aconteceu no dia 31 de julho, então, mas para todos os efeitos se coloca aqui 1º de agosto, está no site da Torta dizendo isso. Então, anteontem, aqui no Brasil, foi na quinta-feira, se colocou o seguinte, olha, o resultado do retrougo está esse aqui. Muita coisa boa. Tem Bradbury, tem C.L. Moore, que é uma autora famosa de espada e feitiçaria, que pouca gente conhece no Brasil, mas é uma grande autora. Mas teve Lovecraft e teve John Campbell. E aí teve uma discussão. E eu me coloquei do lado das pessoas que acham que premiar esses dois caras hoje, mesmo que você tentando pensar como contexto da época, é uma coisa que não cabe mais muito, tá? Tô falando de maneira gentil, tá? Para os fãs. Eu já li muito Lovecraft. Eu tenho todo o Lovecraft na minha estante aqui. E de vez em quando eu consulto para escrever uma coisa Lovecraftiana. Eu acho que não tem nada de errado nisso. Mas eu não quero homenagear mais o H.P. Lovecraft. Porque não adianta mais, não precisa mais. E quem leu a biografia, também é uma biografia muito boa, publicada um ano e pouco atrás, chamada Astounding, do Alec Nevala Lee, vai entender que o Campbell fez muita coisa interessante, lançou muita gente boa, mas também era um cara muito problemático, era um cara racista, entendeu? E tinha pendores fascistas, sim, admirava o fascismo que estava começando na Europa nos anos 30 para 40. Não vou discutir isso com vocês. Algumas pessoas me ofenderam no Facebook e no Twitter e eu ignorei, porque realmente não faz mais sentido discutir isso. Eu não estou aqui dizendo para vocês, olha, eu acho que e eu estou zangadinho, eu vou cancelar esse cara. Não é isso. Não está nem se falando de cancelamento aqui. Eu acho que em vez de cancelar, a gente tem que entender pelo contexto. Mas quem está votando no Retro-Hugo hoje são pessoas de hoje. Então vamos pensar com calma, né? Se vocês forem lá conferir a lista do Retro-Hugo, que eu acho que não está aqui nesse link, vou tentar ver se eu também coloco para vocês, vão ver que o Campbell, você vai dizer, tá bom, o Campbell concorre com outros editores muito bons, mas naquele ano especificamente, ele um pouco antes tinha começado a lançar Asimov e mais de casos, porque foi o Retro-Hugo para 1945, então é muito importante explicar para vocês. Ele lança o Asimov em 41, ele lança vários outros autores, o Clarke acho que nessa época não chegou a ser publicado por ele, Heinlein também, foram muito amigos, L. Ron Hubbard, pai da cientologia, mas isso já é uma outra história. E em 45 não teve muita coisa interessante para justificar a coisa dele, não. Mas colocando-se os outros caras, como Oscar J. Friend, por exemplo, que é um cara que eu tenho uma antologia dele aqui comigo, uma antologia muito boa, também ajudou a publicar muita gente boa, como a Evan Vogt, por exemplo, que hoje não é muito conhecido no Brasil. Está se dando esse prêmio para o Campbell, e é o que eu acredito e outros acadêmicos também concordam comigo, muito mais pela fama que ele adquiriu depois do que por ele aquele ano ter feito um trabalho específico interessante. E Lovecraft, gente, desculpa, não tem desculpa, porque Lovecraft morreu em 37. Esse prêmio foi dado no Hugo de Séries, que é um prêmio recente, que surgiu uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, e aí jogaram pro Retro Hugo também. É o Cthulhu Mythos. Só que o Cthulhu Mythos foi criado pelo August Derleth, já nessa época mais ou menos, pegando os contos do Lovecraft, os contos dele e de outros caras também. A Clark Ashton Smith, também, se eu não estou enganado, não tenho certeza, mas vários autores frequentavam o círculo do Lovecraft nessa época. Então não é um prêmio para o Lovecraft. Então, vai dizer, então, Fábio, então tá bom, então não é para o Lovecraft. Não, mas o premiado foi o Lovecraft por causa do Mythos, que não foi ele que criou. Ele criou a base. E toda essa configuração que hoje a gente pega tanto para nossas histórias, quem gosta de fazer isso, deve isso ao August Derleth. Eu até daria para o August Derleth o prêmio, tá aí. Embora ele fosse um cara, né, ligado ao Lovecraft, não me consta que ele fosse um racista assumido e explícito, como o Lovecraft foi. Mas é outra discussão. Não foi a pior coisa que aconteceu nesse prêmio Hugo. Isso aí foi uma bobaginha se comparado com a noite de ontem, que foi a noite que teve como Toastmaster George R. R. Martin. Vocês gostam do Martin? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Gosto de Game of Thrones, dos livros. Gostei da série, claro que o final, como todo mundo vai discutir aqui, que não foi tão bom. Acho que até porque ele saiu. Mas tá tendo uma discussão muito grande que essa semana voltou de novo, né? Se o editor é obrigado ou não é obrigado a forçar o autor a escrever, o escritor prometeu que ia escrever, então tem acadêmicos, por exemplo, como a Farah Mendelssohn, que diz, não, peraí,
Não é um livro que gerou, por acaso, uma série de livros soltos da mesma saga. É assim. O que vocês sentiriam se a Rowling, com todos os problemas que ela tem hoje, que é turf, né? Não quero nem falar dela aqui, mas se de repente faltando 2 livros para terminar a série, ela diz: olha, gente, eu estou muito cansado, estou com muitos problemas e eu não sei quando vou continuar. Aí você diz: não, tô ok, claro, porra, é uma pessoa como outra qualquer, é um ser humano. Então vamos esperar. Ela não precisa escrever no mesmo ano, no ano seguinte. Mas aí passa 5 anos e ela não escreve o livro e ela diz assim: ó, gente, eu desisti, não vou escrever mais. Como é que você fica? Essa é uma questão interessante. Mas ok, também não é a questão mais importante do Hugo agora. Só estou dizendo isso para pontuar um pouco, que o Martin, nesse momento, ele está um pouco indiscreto lá fora também, né? Pelo fiasco de Game of Thrones. Eu gostei dos livros, né? Eu parei um pouco antes de terminar o último, porque eu queria esperar o seguinte, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu fiquei muito decepcionado com o Hugo ontem. Não sei se vocês também viram e ficaram. Quem quiser ver, eu vou tentar também ver se ainda tem um link aqui da transmissão da Con Zealand para vocês verem, porque não sou o único, não. A maioria das pessoas que eu conheço ficou decepcionadíssima com ele, porque ele dedicou a maior parte do tempo a falar dos autores de antigamente. E uma premiação de Hugo é para premiar autores de hoje. Nem se falou de retro-Hugos ali. E aquilo foi previamente gravado. Eu não sei que dia foi previamente gravado aquilo ali, mas eu acredito que tenha sido antes das pessoas reclamarem do Lovecraft do Campbell no retro-Hugo, que foi apenas um dia antes. E aconteceu uma coisa muito triste. Ele fez muito pouco caso das pessoas que não tivessem nomes anglos, né, facilmente pronunciáveis para ele. Ele, por exemplo, errou muitas pronúncias de muitos nomes, principalmente afro-americanos ou africanos. Só para dar uma ideia para vocês aqui, ele... Aí vocês vão dizer: Fábio, mas ele é obrigado a saber? Já tem alguns anos que, por exigência das pessoas, dos autores, dos editores, a WorldCon sempre pega com os concorrentes, os candidatos do Hugo, pega a pronúncia fonética de cada nome para dar para o Toastmaster decorar ou ler na hora ali. Não tem problema, não é pecado isso não, gente. Não sabe, pergunta, né? E o Martin não fez isso. O Martin não leu e aparentemente, até onde se sabe, ele não se preocupou com ler. Então, vou dar 2 exemplos para vocês, os exemplos que as pessoas ficaram mais ofendidas com razão. Eu não vou tirar a razão de ninguém ali nesse episódio. Eu sou Fábio Fernandes, mas já vi gente na Inglaterra me chamar de Fabio, o que eu acho engraçadinho, mas meu nome não é Fabio, é Fábio. E Fernandes com Z, para mim me incomoda. Eu tenho ascendência espanhola, mas esse meu nome em português é com S. Aí vocês vão dizer: Fábio, você está reclamando de pouco. Tá, vamos ver aqui os 2 casos que eu ia falar para vocês agora aqui. A revista Uncanny, ela tem uma equipe constituída por deixa eu ver aqui. A equipe olha. Os editores-chefes são um casal, Lynn Thomas e Michael Damian Thomas, pais da Caitlin, que é uma menina lindíssima que tem uma síndrome rara, que é uma menina cadeirante, e toda hora eles estão falando muito da questão do tratamento dela. Eu, como pai de uma menina deficiente, eu também estou sempre acompanhando muito e tentando trocar ideias com eles. E eles têm uma equipe muito bacana, multidisciplinar e multiétnica, com a editora Michi Trota, a editora também de gerente também é Timedum Ohaigbu, e os produtores de podcast Erika Ensign e Steven Shapansky. A gente pronuncia muito fácil, né? Shapansky, Ensign, né? Por exemplo, né? Thomas, tem Thomas em português também. Agora, a Timedum Ohaigbu, ele pronunciou de uma maneira que eu não entendi nada, e eu tive que depois ver aqui. Eu não tenho certeza que eu estou pronunciando 100% o nome dela. Tem que procurar foneticamente. Mas ele pronunciou de um jeito totalmente diferente do que eu falei agora para vocês. Eu tentei ler foneticamente aqui. E a revista, uma revista que ganhou o prêmio, deixa eu ver aqui, não, o Retro-Hugo tem aqui no final da lista da Dor.com, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Fire, Magazine of Black Speculative Fiction. Escreve-se F-I-Y-A-H. E ele pronunciou FIA. FIA, vem cá. A gente pronunciaria FIA, né? O brasileiro pronunciaria FIA, porque é aí. Mas é engraçado que em inglês eu pronunciaria direto FIA mesmo. Sabe o que é isso? Isso é uma brincadeira dos próprios afro-americanos, que diz o seguinte: fire. Entendeu? A brincadeira é como é que o afro-americano de antigamente pronunciava fire. É uma coisa que pega fogo mesmo. Incêndio, fogo, fire. Entendeu? E é muito louco, porque eu acho que como americano eu teria visto claramente que ali poderiam ter visto que é uma brincadeira com fire. Mas veja, você é um cara que já editou várias antologias, que o Martin editou várias antologias, eu traduzi uma delas, que é o de Old Mars, né? As Crônicas de Marte.
Ele é um cara que conhece muito autor antigo e muito autor novo, mas aí eu não entendi por que ele fez isso. E aí todo mundo está dizendo o seguinte, olha, ele foi dismissive. Dismissive, que não quer dizer necessariamente ofensivo, mas a pessoa que eu não tô nem aí. Imagina você estar numa festa, te apresentarem de qualquer maneira, te apresentarem com o teu nome errado, dizerem que eu sou brasileiro, o Fábio que é da Argentina, não, desculpa, eu sou do Brasil, e nem te ouviu, ele vai para lá, outro canto, acabou. Vocês já pensaram que é ser assim, que é ter esse tipo de coisa? Talvez a maioria não tenha pensado, talvez vários de vocês não tenham tido essa experiência. Eu já tive, minha esposa já teve lá fora, e muitos e muitos e muitos amigos que eu tenho, negros e asiáticos, lá fora têm. Portanto, eu me associo a todos esses amigos que já sofreram com isso e os que não sofreram, mas se indignam de modo igual. Não havia desculpa nenhuma do Martin para fazer o que ele fez, nem da Conziland para não editar esse texto. Eu soube que acabou de sair uma edição editada por um fã, para cortar esse texto. Não sei se isso é verdade, vou tentar verificar aqui. Se eu verificar, eu mando para vocês, boto no link aqui também. Mas não foi legal. Aí tem gente começando a dizer assim, não, mas aí é censura. Não é censura, gente. Um editor de vídeo edita o vídeo antes dele entrar. E para dizer que não é censura, isso tinha que ser feito uma semana antes, pelo menos. E aí dizer pro Martin, olha só, você errou aqui a pronúncia da moça, da revista. Você pode gravar de novo esse trecho? Qual seria o problema dele gravar de novo? E se ele não pudesse realmente gravar, alguém poderia gravar uma coisa na sequência e dizer, olha, desculpa a falha do Martin, houve um problema, nós estamos colocando aqui o nome da pessoa, fulano de tal, fulano de tal. Não sei se seria a melhor coisa, não. Talvez não fosse, mas ajudaria. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando assim, Fábio, você está discutindo problemas de primeiro mundo, né? Não é não. No país que a gente vive hoje, no momento que a gente vive hoje, eu acho que essa é uma questão fundamental para nós todos discutirmos. Nós temos agora, pela primeira vez em muitos anos, e eu estou muito feliz por isso, nós temos muitos autores e autoras negros, muitos autores LGBT, autores com deficiência, e é muito importante que a gente tenha essas vozes diversas. Eu gosto de ler histórias de gente diversa. Se você não gosta, é um problema seu. Você não pode impor isso para o outro. A pessoa que escreve não está impondo a sua escrita, ela está colocando a sua escrita no mundo e a pessoa que quiser ler, leia. Você não pode proibir a pessoa de colocar essas coisas no mundo, né? Mas essa é a tal história. Depois, não, você está fazendo isso não é legal. Com esses autores, meus autores também, que dizem assim, mas eu não gosto de ler uma história e de repente tem lá uma pessoa trans. Por que precisa daquela pessoa trans? Eu não sei. Por que precisa de um casal hétero? Por que precisa de um casal hétero fazendo sexo no meio do livro? Precisa. Talvez precise porque o autor é hétero, o autor quer botar uma cena de sexo hétero. E se o autor ou a autora forem gays, lésbicas, LGBT, queer, gender fluid, e quiser colocar uma pessoa ali também da mesma identidade sexual, fazendo sexo, você não quer ler aquilo, não compra o livro, cara. Sabe aquela velha piada, assim? Piada entre aspas, né? Você é contra o casamento gay? Não case com um gay. Pronto. É mais simples do que você pensa. E no caso do Hugo é muito interessante porque aí vem a cerejinha no bolo que eu vou falar para vocês. Você até gaguejei, né? Vou manter isso na edição. Para dizer o seguinte. Fábio, você está discutindo isso, mas o Hugo é prêmio americano, prêmio de gringo. Pois é, ele foi criado nos Estados Unidos. Porém, já no primeiro ou na segunda edição, se eu não estou enganado, houve um francês que ganhou. O estatuto, gente, do WFSF, agora eu vou confundir tudo, mas enfim, é a associação que cuida da WorldCon. Então, cada ano ela passa o bastão para uma outra comissão do país, esse país que vai receber, e esse país fica com todos os regulamentos. Esse regulamento existe há décadas. E ele diz o seguinte: vocês sabiam que qualquer obra de qualquer país, escrita em qualquer idioma, pode concorrer ao Prêmio Hugo? Pensem nisso. Agora, também vão colocar. Qual é o problema, né? Se eu quiser colocar o Beck no SSA em português sem traduzir, eu vou ganhar? Não vou ganhar nunca, porque a maioria do pessoal que vai ler é de língua inglesa. Ou pessoas que entendem inglês, estudam, leem inglês. Os brasileiros poderiam me ajudar, mas não, né? Quantos americanos você conhece que falam português? Não, né? Isso não ia rolar. Então isso aí está muito distante no mundo. Mas é interessante saber que nós todos podemos concorrer. Se eu quiser traduzir, estou com o Beck em e-book agora. Se eu quiser eu mesmo traduzir o Beck para o inglês, jogar com o e-book, agora esse ano, ele pode concorrer ano que vem. Pode. E ele vai ter uma chance igual? Não. Se eu publicar sozinho no Kindle, não vai ter uma chance igual, mas vai ter uma chance. Agora, o que eu quero dizer a vocês é isso. Essa discussão também é nossa. Vocês não podem ficar atrás, não podem ficar para trás dessa discussão. Essa discussão é nossa. Nós estamos começando a ter convenções virtuais no mundo todo. Nós temos uma convenção, tivemos uma convenção chamada Relampeio, feita pela Ana Rush, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, eu tive a honra de participar. E agora nós vamos ter uma nova convenção nos mesmos moldes de nível global,
que vai acontecer em agosto, ou que vai acontecer em setembro, mas agora nos próximos dias nós vamos fazer uma grande revelação de imprensa, provavelmente até semana que vem. Eu estou gravando isso no dia 1º de agosto. Eu não posso falar agora, meus amigos acham que vão me matar por isso, mas é tudo que eu vou falar a respeito. Então entendam que nós estamos abertos para o mundo agora. Se tem uma única e mísera coisa de boa que a pandemia fez por nós, foi dizer, olha, vocês agora podem participar de igual para igual, porque a gente tem internet, a gente tem computador, talvez pior qualidade que os outros, ok. Mas a gente está nessa junto com os melhores. E aí eu quero terminar falando mais uma única coisa muito, muito, muito boa que aconteceu no Hugo Awards 2020. A outra coisa boa é que pela primeira vez na sua história, de mais de 50 anos, mais de 60 anos, o Prêmio Hugo foi ganho por uma brasileira. É isso mesmo. Ana Grillo, brasileira, morando em Londres, que junto com a amiga Tia James, tem, desde 2007, o mega site de resenhas chamado The Book Smugglers, que é um barato. E recentemente elas chegaram até a se transformar aqui meio que em editoras, publicando alguns pequenos trabalhos em formato digital. Elas concorreram como melhor fanzine, né? Derrotando uma série de outros muito bons, como Galactic Journey, The Rec Center, Nuds of a Feather, Flock Together, que concorre a sei lá, 20 anos, o Quick Sip Reviews do Charles Paiser, que é ótimo também, e elas ganharam, gente. E a Ana ganhou. Eu estou tão feliz que eu conheço ela há muitos anos, que eu convidei ela para participar de uma live comigo no meu canal do Instagram, o Terra Incógnita Books. Eu vou deixar o endereço também aqui embaixo para quem quiser ver. É amanhã, domingo, 2 de agosto, às 17 horas. Não percam, porque eu vou bater um papo bem gostoso com ela, para matar um pouco a saudade, né? Porque eu não vejo ela desde 2014, quando eu estive lá em Londres, lá na Worldcon. E perguntar como é que é, né? Aquela coisa da Globo, né? Como é que é ganhar o Prêmio Hugo? Né? Não é só isso, é emoção e para que ela possa falar um pouco para vocês, para que vocês possam conhecer o trabalho dela. Porque ontem no Twitter eu percebi que nenhum brasileiro conhecia o trabalho dela. Nenhum. As pessoas ficaram agradavelmente surpresas, cobriram ela de elogios e de parabéns. E eu quero que vocês também conheçam o trabalho dela, que ela faz com a tia no The Book Smugglers. Tá bom? Então eu espero vocês lá. E o Terra Incógnita, já prometi isso algumas vezes, mas dessa vez é verdade. Em breve, talvez em agosto mesmo, vai voltar. Um formato um pouco diferente e com periodicidade. Aguardem só, paguem para ver, porque esperem e confiem. Abraço.